Meu nome é Sidney Vieira da Silva, eu sou policial militar da Polícia Militar do Estado de São Paulo. A Polícia Militar para mim ela era um sonho, porque quando eu via os policiais na rua, eu via como a maioria dos cidadãos. Então eu via ele como um herói, como a gente vê os heróis nos filmes, então assim eu também via os policiais. E isso me motivou à época, para prestar esse concurso também. Só que quando a gente tá fora a gente tem essa visão, mas quando a gente está dentro, a gente vê que essa realidade ela não é tão bonita assim, porque há muitos conflitos. Este cidadão que se torna um policial, ele vai absorver muita coisa que a profissão traz para ele, que são os riscos, são os perigos enfrentados, que quando a gente não está, a gente não conhece, a gente não sabe. E eu já conheci isso logo no início da carreira. Então, eu já sofri uma ameaça de morte. Então, isso me levou à época, não se falava o nome assim, mas eu sei que fiquei em depressão. E essa depressão ela foi profunda, porque isso gerou muitos conflitos no meu casamento. Eu não conseguia conversar com a minha esposa, não falava, não conseguia passar para ela o problema. Eu descobri que o herói também tem medo. E eu tive medo nessa época, porque eu estava 24 horas armado, mas a minha família não. Me preocupava comigo, me preocupava com a família, me preocupava onde andava. Então a gente andava muito tenso, passava dias e noites sem dormir, preocupado, Vivia uma tensão constante. Durante o trabalho policial, nós nos sentimos seguros, porque a gente está numa viatura, estou com um parceiro, então a gente está na companhia, tem um pelotão com a gente, então a gente está ali, vários policiais armados, então ali a gente se sente seguro. Mas na folga, quando eu saía do trabalho para casa, ou nos finais de semana que eu estava de folga, muito pouco eu aproveitava. Eu praticamente não saía de casa, eu ficava em casa, trancado dentro de casa, porque eu tinha medo, eu tinha receio de sair e não voltar. Porque eu estava sozinho. Estava assim, armado, estava com uma arma na cintura, mas aquilo já não me dava mais garantia. Eu procurei os psicólogos da instituição, da corporação, no batalhão, e eles me indicaram uma médica, a qual essa médica ela me receitou na época que tomasse um medicamento que era um calmante. Então ele ia, por um tempo, ele ia me deixar tranquilo, me deixar zen. Só que era somente o tempo do efeito do remédio. E na época eu me recusei a tomar esse medicamento. Teve até 2 casos comigo que a tensão comigo era tão grande que eu voltando para casa, isso eu me recordo muito bem, isso é uma marca que eu tenho comigo, que eu voltando para casa, eu apaguei. Eu apaguei, a minha memória apagou. Daqui a pouco eu não sabia para onde eu estava indo, não sabia onde eu estava vindo. Eu não lembrava quem eu era. Eu simplesmente encostei a moto, parei e ali eu fiquei uns 15 minutos lutando comigo mesmo. O que eu estava fazendo ali naquele lugar com aquela moto ligada? Porque eu nem desliguei a moto. Muitas vezes eu pensei até em pedir baixa, até em sair da corporação. Porque eu achava que o que estava acontecendo comigo, aquilo ali, se eu saísse, me aliviaria. Se eu saísse se eu deixasse a corporação, saísse do trabalho policial, aquela tensão acabaria, aquele problema acabaria. Eu tive pensamento suicida. Eu com ela na mão, eu pensei, posso dar um descanso. Eu posso aliviar toda essa tensão. Esse pode ser o momento de eu tirar minha vida e dar um descanso para mim. E a minha esposa, ela já era membro da igreja, sempre me convidava para vir à igreja. E eu vinha com ela, mas eu vinha apenas para agradá-la. Muitas vezes eu não ia, ela convidava, eu falava, não vou hoje, estou cansado, vou ficar, vou descansar. Mas algumas outras vezes ela insistia e eu vinha com ela. Sentava às vezes lá no fundo, ela sentava na frente, eu sentava no fundo. Ali eu via o cuidado de Deus, o carinho de Deus, a mão de Deus na minha vida. Ali eu comecei
como é muito comum a gente falar, né? A gente ouvir falar, a luz no fim do túnel, eu estava vendo a luz no altar. O altar brilhava para mim. A luz de Deus brilhava para mim. Numa quarta-feira, lá na João Dias, o bispo no altar, ele falou assim: é você que quer o Espírito Santo. Vem diante do altar. Era uma campanha que estavam fazendo para receber o Espírito Santo. E ali era o dia da entrega. E eu saí do meu lugar decidido. Eu lembro, como se fosse hoje. Eu saí do meu lugar e falei assim para Deus: como o teu servo falou no altar, você vai entrar aqui uma pessoa e você vai sair outra. Eu não aceito sair daqui do mesmo jeito que eu entrei. Eu quero sair cheio do teu Espírito aqui hoje. Naquele dia eu busquei como eu nunca tinha feito. Naquele dia eu falei com Deus como eu nunca tinha falado. Era como se Deus estivesse comigo ali. Era só eu e Deus ali. Naquele momento ali foi muito especial, porque durante a busca veio uma alegria, uma certeza, um gozo na alma. Eu achava que eu ia morrer, porque não tinha acabado os conflitos ainda, aquelas ameaças de morte. Mas quando eu ouvi o pastor falando, eu via o próprio Deus falando comigo: eu vou cuidar de você. Era como se Deus estivesse na minha frente. O pastor falou assim: abraça o teu corpo como se estivesse abraçando a Deus. Naquele momento eu abracei Deus ali. E eu senti Deus me abraçando. Ali começou uma transformação para mim. Ali mesmo, diante do altar, eu falei para Deus: estou pronto. Estou pronto. Agora eu vou pro tudo ou nada. Eu era um soldado aqui para os homens, mas agora eu quero ser um soldado para o Senhor. Aquele medo que eu sentia da morte, aquele medo que eu tinha de estar na rua, de sair e não voltar mais, aquele medo passou. Porque eu poderia morrer naquele momento ali. Naquele momento eu poderia morrer. Eu tinha certeza da minha salvação. Eu não tinha mais medo das pessoas que me cercavam. Inclusive, eu até voltei a pegar ônibus. Que eu falei: eu não tenho que temer. Deus está comigo. No ônibus que eu entrei, entraram 2 que me seguiam. E quando eles entraram e sentaram do outro lado do ônibus, eu estava com 2 jornais comigo na sacolinha. Eram 2 jornais da igreja na sacolinha. Eu levantei, fui lá, entreguei um jornal para cada um. Dei uma palavra para eles ali, convidando eles para vir para a igreja, porque eu estava indo para a igreja. E falei para eles: quando a gente descer, entra comigo na igreja. E voltei para o meu lugar. Eles não entenderam nada. Eles não entenderam nada. Era como se dentro de mim florescesse aquele herói que eu via antes, blindado, porque era a blindagem que estava dentro de mim, era o Espírito Santo. O que não fazia mais eu ter confiança no colete que eu usava, não fazia diferença. A arma que eu colocava na cintura, eu até abri mão de utilizar minha arma. Falei: eu não vou mais andar armado.
eu não vou mais andar armado. E eu deixava a minha arma na reserva de arma do quartel. Eu não ia mais armado para casa. Eu assumia o plantão, eu pegava a minha arma lá, terminava o plantão, eu devolvia a minha arma na reserva, devolvia o colete na reserva. E eu falei para Deus, a minha arma agora e o meu escudo, o meu colete, vai ser a tua palavra. Eu não sabia assumir o papel de um marido. O Espírito Santo me deu essa direção. Transformou o nosso casamento. Onde antes nós vivíamos num embate dentro de casa, brigávamos, passávamos dias sem nos falar. Não. Se a gente ficar 5 minutos longe, já está com saudade. A depressão que eu sentia, aquele medo, aquela vontade de ficar trancado em casa, passava 2, 3 dias deitado, só pensava em dormir, aquilo sumiu. Aquilo desapareceu. Então veio vontade de viver. E hoje eu tenho o privilégio de ajudar policiais que sofrem como eu sofri no passado. Hoje eu faço parte de um programa chamado UFP, Universal nas Forças Policiais. Este programa é voltado para ajudar o policial que sofre com depressão. Nós levamos hoje Deus para este policial. Este policial, ele aceitando Deus na vida dele, assim como eu aceitei, ele vai encontrar tudo o que eu encontrei. Nada nesse mundo, para mim, é mais importante do que o Espírito Santo. A minha família não é mais importante que o Espírito Santo. O meu casamento, minha profissão, não é mais importante que o Espírito Santo. Pois eu posso perder tudo isso. Se o Espírito Santo estiver comigo, eu tenho vida. É Ele que me faz levantar todos os dias, que me dá força, que me dá ânimo para lutar, para ser um vencedor todos os dias, para ser um bom esposo, para cuidar da minha família, para ser um bom profissional. Isso só o Espírito Santo pode me dar.